Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós não vamos ter o quadro, né, de cenário, por problemas técnicos, mas eu vou falar as páginas das tarefas para vocês, tá bom? E vocês vão anotar para fazer, tá? Então, nós vamos fazer hoje das páginas de história, tá bom? Páginas 250 a 256. Lá na página 250, eu tenho um conto que é Chico Rei. Vamos ler? Em meados do século XVIII, Galanga foi um rei do Congo, na África. Foi derrotado em combate. Aprisionado, foi vendido para o tráfico negreiro com toda a sua família. Durante a longa viagem para o Brasil, sua mulher e seus filhos morreram. Só restou um. Galanga e o filho foram comprados no Rio de Janeiro pelo dono da mina Escandideira, que ficava em Vila Rica, Minas Gerais. Quando chegaram lá, Galanga recebeu o nome de Francisco e logo ficou conhecido como Chico. Apesar da injustiça que sofrera, Chico percebeu que não adiantaria se revoltar. Com disciplina e obstinação, trabalhava continuamente balançando a bateia em busca de pepitas de ouro. Pensando em conseguir dinheiro para sua liberação, ele e os outros escravos passaram a esconder ouro em pó nos cabelos. Com sacrifício e economia, Chico conseguiu juntar o suficiente para adquirir uma carta de alforria. Procurou o patrão e disse-lhe que desejava comprar a liberdade do seu filho. O homem ficou impressionado com a generosidade do escravo que cuidava de livrar o filho em primeiro lugar. Livres, Chico e o filho trabalhavam muito e economizavam o máximo possível. Assim que reuniram dinheiro suficiente, compraram a liberdade de um escravo que pertencia à mesma nação africana que ele. Juntos, os três libertaram o quarto escravo. Nessa época, o patrão vendeu para Chico a sua mina. Já decadente, nas mãos do novo dono, ela voltou a prosperar. Com o dinheiro que ganhava, ele comprava a alforria dos outros escravos, e assim continuou até libertar todas as pessoas que pertenciam à sua nação. Com seu povo reunido, ele voltava a ser o rei de sua gente, o Chico Rei. Seu reino era dirigido com competência e justiça, e uma parte de lucro da mina era reservada para libertar escravos. Dentro da Vila Rica, outra cidade nascia com ruas, casas e até uma igreja. Era a cidade de Chico Rei e sua corte. Ele construiu com seu próprio dinheiro a igreja do Alto da Cruz, para a qual Aleijadinho, o principal artista da época, criou os altares. Nos dias de festa, Chico Rei ia à igreja com a família, seguido do seu povo. As moças cobriam os cabelos com pó de ouro e os deixavam na igreja para ser usado na libertação dos escravos. Na saída da missa, o grupo voltava dançando e cantando músicas africanas. No dia de Reis Magos, 6 de janeiro, e no dia de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro, a comemoração era especial. Chico Rei, de coroa e cetro, e sua corte usavam mantos e trajes de gala bordados a ouro. Eram precedidos por batedores e seguidos de dançarinos e músicos que cantavam e tocavam pandeiro, caxambu, marimba e ganza. Dizem que foi assim nasceram os reisados ou congadas. Olha que interessante, pessoal. Esse texto ele conta a história de um escravo trazido da África, né? E ele foi derrotado e ele veio traficado como escravo para o Brasil. A família dele inteira morreu. Só sobrou a mulher, desculpa, um filho, né? Agora, lá na página 252, nós vamos ter algumas perguntas, né? Você acredita que Chico Rei realmente existiu? Por quê? Você faria o mesmo que ele? Por quê? O que vocês vão fazer? Esse aqui já é o segundo trabalho de história, ou primeiro trabalho de história, tá? Vocês vão responder essas questões em folha de papel almaço para entregar no final do bimestre, tá bom? Pergunta e resposta.
Agora, no Brasil, página 253, Brasil República. Vamos ver o que foi o Brasil República? O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares que representavam a elite do Brasil na época estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade de poder e decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos libertos, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. Federalismo. O que era o federalismo, então? Antigamente, o Brasil era um Brasil império, era um Brasil que era comandado por rei, né? Reinados de Dom Pedro, lá de Portugal. E aí, devido a muitas coisas que não estavam mais legais, as pessoas não estavam mais gostando, elas queriam que acabasse com isso, com o império. Elas queriam que o Brasil se tornasse uma república, onde não existisse mais rei nem rainha, mas sim, né, que a vontade do povo se sobressaísse acima de tudo. Então, olha só. O Império nomeava os governadores das províncias que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam os interesses do Império. Então, naquela época, a gente não tinha democracia. Era o Império, era o rei que determinava quem iam ser os governantes, né? E esses governantes não estavam nem aí para as províncias, né? O que eram províncias? Eram as pequenas cidades, as pequenas aldeias, e muitas vezes essas pessoas não estavam nem aí, porque assim, era tudo na base do coleguismo. Eu sou seu amigo, eu vou te dar a província tal para você governar, mas você não precisa fazer nada por ela. Então não existia o poder de voto, não eram as pessoas que escolhiam, né? Era o rei, era o império que escolhia esses governadores, e eles não faziam muita coisa. Eles apenas defendiam os interesses do império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando seu desenvolvimento, e a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para pessoas de famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. E aí, o que foi acontecendo? O café começou a ser produzido em alta escala no Brasil, começou a ser o top, né? O top 10 do Brasil era o café, e os produtores de café, eles não estavam vendo o Império se importar muito com eles estavam vendo que estavam fazendo pouco caso, e eles traziam grandes conquistas para a economia do nosso país. Só que mesmo assim, eles não podiam estar lá no poder para fazer mais coisas pelos outros produtores de café, para trazer mais melhorias. Então, muitas vezes quem estava lá nem sabia como que era produzido o café, não sabia como que era o processo, né, de plantação, de colheita do café, como que era a exportação desse café. Então, assim, na verdade, o movimento de Brasil República, ele começou quando os produtores de café começaram a falar: epa, aqui a gente está ganhando dinheiro, mas a gente não está sendo visto. Então, pera lá, né? Então, olha só. Restringir influências políticas dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar. Acreditavam-se que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendiam que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana. Lá na bandeira, na nossa bandeira, está escrito ordem e progresso, devido a esse período aqui da história. Página 254. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino. Então, existiu o medo de o Brasil ser governado de fato por um francês, o conde de Dil, que era marido da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono.
Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo Ministério da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que devia garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Nesse movimento, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo do imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província de Rio Grande do Sul, foi convencido a fazer parte do movimento republicano. E em 15 de novembro de 1889, sob o comando e sem participação popular, tropas saíram às ruas para depor o ministro da Guerra nomeado, o que culminou na destruição do imperador sem resistência. Durante esses acontecimentos, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso. E um governo provisório, com Marechal Deodoro da Fonseca à frente, foi instituído. Assim, 2 dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Na época, o termo presidente de província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje equivale a de um governador. Pessoal, então, olha só, dia 15 de novembro é o dia do quê? Da proclamação da República. O que aconteceu? O próprio nome já fala. O que foi a proclamação da República? Foi isso que a gente acabou de ver. Vários atos, né? Marechal Deodoro da Fonseca, ele participou desse ato de proclamação da República. Dom Pedro, ele não se opôs muito, porque ele também viu que não tinha um herdeiro direto, era a filha dele, né? Naquela época, pessoal, as meninas, as mulheres, elas não podiam, assim, tomar a frente, né? Ser rainha sozinha. Tem que ter um homem e o homem mandaria em tudo, né? Então, por exemplo, a filha dele era herdeira do trono, mas o marido dela, que era o francês, né? Que era esse conde... como é que era, gente? O Conde Edu, que era marido da princesa Isabel, ele se tornaria o rei, ele mandaria no Brasil. Como ele era francês, todo mundo ficou muito preocupado, porque Portugal sempre teve relação estremecida com a França, né? Então foi aí que assim, o Império ainda tentou, né, fazer o Ministério da Guerra para não acontecer isso, não houver república, continuar Império. Mas quando Dom Pedro viu que não teria mais como, ele não se opôs, ficou quieto, pegou sua família, foi embora para a Europa e deixou o Brasil como estava, né? E assim, não foi também democrático, como nós vimos aqui, não teve a participação da população. Foram tropas que foram proclamar a independência do Brasil, a proclamação da República, né? E é isso, pessoal. Isso foi a proclamação da República, né? E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi, olha só, ele foi um governo provisório, tá? Foi instituído. Também não foi consultado as pessoas se elas queriam Marechal Deodoro da Fonseca como o presidente, mas na cabeça delas era melhor do que ter um Brasil império com risco de um francês assumir o reinado, tá? E aí, pessoal, vocês vão responder as atividades das páginas 255 e 256, tá bom? Então, a aula é só isso por hoje, tá? Tô postando ela hoje, mas eu vou colocar ela com a data de ontem, porque ontem eu tive problemas com a internet, não consegui gravar o vídeo. Então, por isso que eu tô postando hoje, mas vou colocar com a data de ontem, tá? Porque a aula, na verdade, era para ter sido ontem. Então, é isso aí. Boa tarde, bons estudos para todos.